Olá, meu nome é Cleuto Amaral, professor de Geografia, e nossa temática de hoje é os domínios ambientais ou biomas do mundo. E aí você que está fazendo estudo para a sua prova do vestibular ou qualquer outra prova, ou até mesmo para afinar melhor os seus conhecimentos, esse nosso estudo de hoje é voltado para isso. Então acompanha comigo que trouxemos para hoje, para a gente poder aprender um pouco mais e colaborar com o seu intento. Vamos lá então? Olha só, os domínios ambientais no Brasil e no mundo são influenciados por diversos fatores importantes, como por exemplo, presta bem atenção a esses destaques aí, que os domínios eles têm essa relação, um está intrincado um com o outro. Então olha só, relevo, solo, pressão atmosférica, hidrografia, massa de ar, altitude e latitude. Em outras palavras, você pegando todos esses fatores, eles permitem com que determinado domínio, em determinado local do planeta, eles tenham características próprias, como uma identidade nossa, que quando você olha para uma pessoa, você consegue identificá-la pelas características que ela tem. Cabelo curto, alta, magra ou gorda, pele negra ou pele branca, enfim. Isso são as características que vão identificar essa pessoa. Da mesma forma acontece com os domínios. Então isso é importante você saber. Então olha só, um exemplo disso são os desertos, que possuem elementos semelhantes em qualquer lugar do mundo. Olha só essa figura que está do lado aí. Sempre quando a gente fala de deserto, associa com areia e com sol, um lugar muito inóspito, né, que praticamente não há povoamento. Então aí eu tenho alta variação de temperatura, em função da presença maior do sol, escassez de água e aridez, ou seja, o sol em grande quantidade mais a falta de água torna o ambiente árido, praticamente com pouca vegetação ou até em lugares inexistentes. Além de espécies de plantas típicas, ou seja, quando a gente também fala de deserto, sempre associa aos cactos ou até mesmo algumas espécies, digamos assim, rasteiras, que você consegue também identificar nas regiões de deserto. Agora, qual a relação que há de zonas climáticas com os biomas do mundo? Vamos verificar então o que é possível a gente identificar, isso que acabamos de falar sobre o deserto, ou essa relação entre relevo, solo, pressão atmosférica, hidrografia, massa de ar, latitude e altitude. Qual é a relação que há então nesse processo? Acompanha comigo isso nessa tela que vou te mostrar. Olha só, zona polar ártica, olha na parte norte de 90 graus de latitude de azul. Lá na parte sul você tem a zona polar antártica. Então você vai perceber de entrada que nessas duas zonas climáticas você vai ter um tipo de vegetação específica. Quanto maior for a latitude, menor vai ser o tipo da vegetação. Que isso é uma característica, digamos, do ponto de vista da análise da flora. Então, quanto maior for a latitude, veja bem, o maior que eu estou me referindo aí é 90 graus de latitude norte e 90 graus de latitude sul. Quando eu pego essa zona da linha do Equador ou zona intertropical que está de laranja, 0 graus, então eu tenho a maior intensidade dos raios solares que fazem com que então as plantas tenham maior porte, tanto a parte cilíndrica, o diâmetro dela, como também da altura dessas plantas, bem como do tamanho das folhas e das copas. Com isso, eu quero dizer que a incidência maior de sol nessa zona tropical faz com que evapore mais água, ocorra maior quantidade de chuva nessas regiões e, portanto, abastece maior quantidade de igarapé, de rios, das águas que são subterrâneas, fazendo com que essa região seja com a característica bastante úmida. Então isso ajuda a explicar o porquê que as zonas climáticas vão ajudar a entender
quais são as interferências que elas fazem em relação ao tipo de vegetação, ao tipo de animal, a vários outros fatores que existem nesse local. Ou seja, dependendo do clima e todos aqueles fatores que eu citei anteriormente, você vai ter uma identidade que está caracterizado dentro dessas zonas climáticas que falei para vocês. Então, essas zonas climáticas ajudam a gente a entender como se formam os biomas no planeta, ok? Então, na sequência, nós temos que atualmente existem diferentes classificações de biomas. A maioria delas classificam em biomas aquáticos e biomas terrestres. Nosso caso aqui, nós vamos dar ênfase basicamente aos biomas terrestres. Apenas coloquei aqui que existem duas classificações, tanto o terrestre como o aquático. Bom, os biomas aquáticos são formados por diversos ecossistemas localizados nos rios, mares e oceanos e se subdividem-se em bioma marinho, formado pelos ecossistemas adaptados à água salgada, e o bioma de água doce, constituído pelos ecossistemas localizados nas bacias hidrográficas no interior do continente, em rios e lagos. Já os biomas terrestres correspondem originalmente a cerca de 30% da biosfera e são classificados de acordo com as características do ambiente, seja de clima, relevo, tipo de solo, da fauna e, principalmente, do tipo de vegetação. Então, conforme eu disse anteriormente, aí tem umas figuras que ilustram principalmente alguns biomas que estão na parte da crosta terrestre visível, né? Então, temos aí os desertos, temos aí outras formas de biomas que a gente vai dar uma detalhada um pouco mais no decorrer da nossa aula, explicando quais são esses biomas e quais suas características e onde eles se localizam na superfície terrestre. Quanto à tundra, que é o primeiro que vamos aqui fazer um destaque para ela, é uma vegetação rasteira constituída de musgos e líquens. Então, são essas vegetações que, como o próprio nome diz, são rasteiras, seria quase uma graminha, né? E o importante dizer que elas suportam o período de neve e quando a neve dá uma derretida, essa vegetação volta a aparecer suas flores, fica todo um ambiente bastante diversificado. Então, nos 3 meses de verão, a tundra nasce e tem um ciclo de vida muito curto. O aumento da vegetação durante o verão atrai espécies migratórias para a tundra, como lebres árticas, renas, olha a rena, hein? Olha o detalhe, para quem acredita aí no Papai Noel, essa aí é a região de onde vem a rena, conforme no norte da Europa, que sabemos que, segundo a lenda, vem o Papai Noel, então ela faz parte dessa zona aí, ok? Desse bioma. Então as renas, os arminhos, lemíngues, há também os animais residentes que vivem na tundra o ano inteiro, como os ursos, né, polares, os boi almiscarados, os lobos, raposas, perdizes das neves, coruja das neves. Então, olha só, florestas de conífera aparecem em regiões de clima temperado. Olha só no mapa aí, para você ficar bem atento o que é esse clima temperado. Está distribuída em uma faixa situada entre 50 graus e 60 graus de latitude norte. Você vê aí no mapa, compreende Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia. Então essa é onde está localizada a floresta de conífera, como disse anteriormente, as florestas com forma de cone. Então elas ficam pelo menos 3 meses cobertas de gelo. Contudo, possuem árvores espaçadas com copa em forma de cone e folhas agulhadas. São poucas espécies diferentes, formando uma floresta homogênea. Vamos voltar de novo na figura anterior? Então, quando ele diz que é uma figura homogênea, que de todas as formas que você olha, seja de forma horizontal ou vertical, você vai sempre ver os cones de forma única. Ao contrário, por exemplo, do que acontece na floresta amazônica, que você percebe no horizontal uma variedade de plantas que compõem esse complexo de floresta densa, com várias espécies juntas. Claro que quando vista da forma vertical,
você também tem uma visão parecida a dessa floresta conífera. Tudo que é visto de cima tende a igualar pela distância, mas tratando-se da visão horizontal, então as características delas são bastante diferentes entre a amazônica e essa de conífera, ok? Então, na sequência, voltando para o que nós estávamos vendo, são poucas espécies diferentes formando uma floresta homogênea. Assim, as coníferas são muito cobiçadas por causa do aproveitamento de sua madeira, excelente para a fabricação de celulose vegetal. E aí entramos na questão da floresta temperada. Olha como essa floresta é bonita. Eu já tive a oportunidade de vê-la no sul do país e de fato é uma coisa diferenciada. Parece assim que você está no País das Maravilhas, parece que você está no mundo mágico, porque são muitas coisas. Se você for no período da primavera, você fica bastante vislumbrado. Se for no outono também, porque a folhagem fica toda no chão fazendo um grande tapete maravilhoso. É importante a gente saber onde é que fica a localização dessa floresta temperada. Então veja aí, América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. Olha o detalhe, hein? Olha o detalhe para você observar, até na América do Sul, ali na região oeste, na região do Chile, esse verdinho lá embaixo na América do Sul. Isso é importante, porque às vezes a gente está falando uma floresta temperada só na região de latitude norte, não, ela também tem algumas faixas aí na latitude sul, como nós estamos vendo aí, América do Sul, tem um pouco aí também na Austrália, Nova Zelândia, enfim. Então, os principais aspectos dessa floresta temperada, desse bioma, sua vegetação é chamada de decídua ou caducifólia, que perde suas folhas no outono. É aquele exemplo que eu estava dando para vocês ainda agora. Há momentos em que no outono todo o assoalho onde tem essa floresta fica um tapete maravilhoso. Dependendo da vegetação, pode ser somente dessa cor, pode ser várias cores, como pude ver em Gramados na ocasião quando eu estive, que ficava um tapete de várias cores, muito bonito de ver mesmo. Muito bem, e possui bons índices pluviométricos, ou seja, muita chuva, né? O que enriquece a vegetação, ou seja, retroalimenta as raízes da vegetação, os ecossistemas e a biodiversidade, várias espécies de plantas. E olha agora, vamos ver a vegetação mediterrânea. As florestas originais foram substituídas por plantações de oliveira e videira. Olha o detalhe, gente. Quando se fala de vegetação mediterrânea, ele quer dizer que a maior parte da vegetação original, ela já não existe mais. Hoje o que se tem são plantações de oliveira e videira. Não queremos dizer que acabou total, queremos dizer que boa parte dela já é composta por ação humana, que cultiva plantas que são apropriadas para essa região. Agora, quais os aspectos gerais dessa vegetação mediterrânea? Ela possui vegetação relativamente densa e árvores de médio porte, espaçadas entre si, além de apresentar solos altamente suscetíveis ao processo de desertificação. Então, esse é o tipo de bioma que fica exatamente próximo do mar Mediterrâneo e que, portanto, sofre as influências do clima mediterrâneo que contribui na formação dessa flora que a gente, inclusive, está vendo na imagem, não só ela, mas muitas outras, apenas um recorte do que se conhece nessa região mediterrânea. Bom, a vegetação mediterrânea é possível de ser encontrada em pontos isolados da Califórnia, olha aí, e ela está na faixa de 40 graus de latitude norte e 40 graus de latitude sul. Então você vai ver ela nos Estados Unidos, na Califórnia, também nessa faixa sul no Chile, na África do Sul, você vai vendo aí, vai identificando no mapa que tem essa pá em cada continente, ela tem uma mancha. E também na Austrália. No entanto, a maior concentração está localizada no sul da Europa. Como eu disse anteriormente, é uma vegetação que ela tem uma influência direta do próprio mar Mediterrâneo que banha os países ao sul do continente europeu. Por isso, você vai identificar muitas características próprias dessa região, mas que ela também aparece em outros lugares do mundo.
Quanto aos campos temperados ou as chamadas pradarias, o próprio nome diz campos, né? Porque quando a gente olha para uma imagem dessa, nos parece esse campo que se cultiva, né, para a criação de animais. Em toda fazenda que você vai tem um perfil desse. Agora, é bom lembrar que os campos que estão ali na região sul do país, os campos sulinos, eles são campos naturais. Aqui no Acre, você também encontra uma pequena faixa desses campos naturais, principalmente em lugares que ficam próximos das margens dos rios. E muitos pecuaristas às vezes se aproveitam dessas pequenas faixas de campos naturais. E aí eles, muito parecido com aqueles campos que são cultivados. Mas é um tipo de campo que é um tanto raro você ver ele de forma natural misturado com a vegetação da floresta amazônica. Mas em alguns lugares da Amazônia você vê ele com maior predominância. Digo isso por ter visto já em pescarias esse tipo de vegetação de forma pequena, mas já vi ela em alguns lugares de forma isolada. E aí, elas são gramíneas que têm altura que varia de 10 a 50 centímetros. Além disso, são formações herbáceas contínuas e aparecem geralmente em climas temperados nas áreas de planícies. Isso é bom a gente observar. Campos temperados ou pradaria, olha só onde é que elas estão localizadas aí, conforme a gente mostrou anteriormente, onde elas estão concentradas, não é isso? Agora, você sabia? As pradarias recebem vários nomes pelo mundo. Os principais são pradarias na América do Norte, pampas na América do Sul, no caso específico do Rio Grande do Sul, onde tem maior concentração. A estepe tem esse nome quando ela se localiza na Ásia e na Europa. E velde na África do Sul, conforme aquela configuração que eu estava mostrando para vocês, aquelas faixas rosadas, onde cada uma delas se localizava. Então ele vai dizer que lá na África do Sul ela também é chamada de velde. Isso é importante a gente assinalar. Pode ser que você encontre na prova com esses nomes e você fique meio duvidoso. Eu não conheço essa palavra, eu acho que essa questão está errada. E talvez nem esteja. Por isso é importante você associar esses nomes para não se confundir depois. Quanto às estepes, são formações herbáceas descontínuas que se caracterizam por apresentar moitas espalhadas de erva. Tá vendo aí? Moitas espalhadas de erva. Aparecem em climas semiáridos, geralmente nas bordas do deserto. Eu não sei se vocês já observaram que nos filmes, quando chega o horário da noite, que as pessoas estão anoitecendo no deserto, essas moitas começam a ser arroladas, começam a ser tocadas pelo vento e as pessoas têm que se proteger para não serem espancadas por essas moitas. Então, nos filmes, às vezes, é um exemplo legal para a gente identificar esse tipo de imagem que eu estou mostrando para vocês. Como à noite a temperatura cai bastante nos desertos e tem uma ventania muito forte, essas moitas são levadas de um lugar para outro, assim como a própria areia que move de um lugar para outro, formando dunas de um canto para outro. Então, aparece em climas semiáridos, isso é um detalhe importante para a gente analisar. Estepes, vamos olhar a localização? São áreas tropicais e subtropicais, ocupando a maior parte do globo e envolvendo diversos subtipos e faixas de transição entre um bioma e outro. Quando ele fala de transição, ele está se referindo a isso. De um bioma para outro, você finda criando uma característica específica dessas áreas. Conta com altas temperaturas e apresenta solos férteis, isso é muito importante. Que quando existem essa característica de solos férteis, então são áreas bastante disputadas pela agricultura, principalmente a agricultura comercial. E, portanto, são áreas que muitas vezes são degradadas, são destruídas em favor da agricultura. Então, com também grande capacidade agrícola, como a gente citou agora. Olha só, então, o perfil agora dos desertos. A localização delas em vários lugares,
como o norte da África, o sul da América do Sul, a Austrália, a China e o Oriente Médio. As características gerais disso aí: clima árido, vegetação e vida escassa, além de formações em dunas, como nós podemos ver na ilustração. Mas aí, passemos para ver então onde é que está essa localização deles. Olha só, existem vários desertos nessa localidade, mas eu quero dar ênfase para o deserto do Saara, um dos mais falados no mundo, e para não esquecer da nossa região aqui na América do Sul, o deserto do Atacama. Agora, as savanas, um bioma que é bastante interessante, porque todas as vezes que assistimos alguma coisa na televisão a respeito das savanas, estamos referindo ao lugar onde tem maior diversidade de animais de grande porte e também de médio porte. São aqueles seriados ou filmes que mostram o comportamento da zebra, da girafa, do rinoceronte, várias espécies de médio e de grande porte que a gente admira muito. Então, nós estamos falando aí das savanas, um tipo de vegetação caracterizado por localizar-se em áreas de média latitude, sendo um domínio tipicamente tropical, onde há a maior incidência de luz solar ao longo do ano. Vamos ver no mapa então? Olha só, savanas, você pode encontrá-las no Brasil, em maior predominância no continente africano, como você pode ver aí a mancha de laranja, tem maior predominância no continente africano, e norte da América do Sul, ok? Você sabia? O Cerrado brasileiro é conhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade, com a presença de diversos ecossistemas, riquíssima em flora com mais de 10 mil espécies de plantas, sendo 4.400 endêmicas desse bioma, caducifólia ou decídua. As folhas caem durante a estação seca. Quanto às vegetações tropicais e equatoriais, vamos entrar nesse assunto que nos interessa bastante porque tem a ver também com a nossa realidade. O tipo de vegetação denominado floresta tropical ou equatorial, também chamado de floresta pluvial tropical. Olha só, tu pode encontrar na prova o nome floresta tropical ou equatorial ou também floresta pluvial, quer dizer que é uma floresta de muita chuva na região tropical. É encontrado em regiões de clima quente, com alto índice pluviométrico, ou seja, quantidade de chuva. Aí tem lugares que ultrapassam os 4.000 milímetros por ano. Só para ter uma ideia, às vezes as áreas áridas, essa quantidade de chuva é somente 500 milímetros por ano. Olha a diferença, 8 vezes mais. Situado na faixa equatorial da Terra, entre os paralelos de 15 graus sul e 15 graus norte. Compreende então uma zona de 30 graus de latitude intertropical, úmida e quente. Vamos ver no mapa então? Olha só. Olha onde é que está essa faixa aí. Pode ver que está tudo de verde, pegando aí a América, pegando a África. Então significa dizer que esses biomas, eles têm sempre algo em comum, principalmente o tamanho da floresta, o tipo das características dela, difere muitas das vezes apenas o tipo da fauna. Mas a flora é muito parecida. Quais os aspectos principais? Árvores de climas quentes e pluviosidade elevada, o que garante a presença de árvores de grande porte e uma infinidade de ecossistemas. Já a vegetação de montanha, o próprio nome já identifica que tipo de bioma é esse. São típicas de áreas acima de 2.000 metros de altitude. São regiões com umidade relativamente baixa, ou seja, tem pouca chuva nessas regiões. E quanto maior a altitude, menor e mais escassa é a vegetação. Ou seja, à medida em que as montanhas vão ficando mais altas, a vegetação vai diminuindo seu tamanho até ficar bem ralo ou desaparecer quando chega no topo dessas montanhas. Então, esse é o perfil da vegetação de montanha. Então, quanto menor é a altitude, mais escassa é a vegetação. Quanto maior a altitude, menor e mais escassa a vegetação. Bom, quanto às florestas de montanha de altitude, esse tipo de bioma localiza-se em áreas de grandes montanhas como os Andes, na América do Sul, montanhas rochosas nos Estados Unidos e Canadá, Himalaia na Ásia, Alpes na Europa e outros. Então veja que essa floresta está inclusive próximo de nós, como é o caso
dos Andes, a Cordilheira dos Andes. Então toda essa parte azul aqui das Américas, montanhas rochosas ali no continente, na América do Norte. Então esse é o perfil da floresta de montanha que eu estava explicando para vocês. Então a partir disso a gente vai entrar agora no nosso Exercitando, simular uma questão que é vista no Enem e como é que você vai conseguir responder. Espero que você tenha sucesso ao responder essa questão e que a gente possa se encontrar em outra vez com outra que possa estimular você a estar participando. Vamos lá então? Olha só, domínios ambientais do mundo. Sabe-se que uma área de 4 hectares de floresta na região tropical pode conter cerca de 375 espécies de plantas, enquanto uma área florestal do mesmo tamanho, em região temperada, pode apresentar entre 10 e 15 espécies. O notável padrão de diversidade das florestas tropicais se deve a vários fatores, entre os quais é possível citar: letra A, altitudes elevadas e solos profundos. Letra B, a ainda pequena intervenção do ser humano. Letra C, sua transformação em áreas de preservação. Letra D, maior insolação e umidade e menor variação climática. Letra E, alternância de período de chuva com suas secas prolongadas. Vamos para a nossa contagem regressiva, vamos lá? Se você disse que a resposta correta é maior insolação e umidade e menor variação climática, tá certo! É a letra D. Então, meus parabéns. Eu quero então parabenizar todos vocês que participaram dessa aula, espero que tenha contribuído. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar o endereço eletrônico que está na sua tela. Um abraço e até a próxima!